Estamos aqui neste canal que toda quinta-feira pela manhã vamos trazer um vídeo para você. E hoje vamos falar sobre dor e sofrimento. Estamos nessa etapa sobre as emoções, né? Você já ouviu falar que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional? Que o que não mata te fortalece? É um dizer de Tim Hensel. E a dor é algo que acontece realmente na vida de todos. Não temos como escapar da dor. Ela pode ser física, ela pode ser moral, ela pode ser emocional, ela pode ser psíquica. E ela se caracteriza por ser derivada de algo concreto que aconteceu conosco na nossa vida. Seja em qualquer aspecto desse mencionado. Muitas vezes as pessoas têm dor por conta de perdas, um luto, um casamento que não funcionou, um emprego que perdeu. Por exemplo, também uma agressão física traz muita dor. Um comentário maldizente, né, de alguém que feriu nossa moral traz muita dor. Uma desilusão amorosa, né? Então a dor não tem como evitá-la, ela deve ser vivida. Porém, não pode ser eternizada. Porque tudo tem um tempo para ser vivenciado. Até mesmo a dor, né? E a Bíblia diz em Eclesiastes 3:4 que há um tempo de chorar, um tempo de rir, um tempo de prantear e um tempo de dançar. Então nós devemos aprender com as emoções, porque as emoções ela tem uma voz. O choro ele tem uma voz, o riso ele tem uma voz, o pranto tem uma voz e a dança também, né, tem uma expressão, uma voz. Quando nós sofremos um golpe, as nossas emoções sofrem um golpe, elas podem reagir como um animal ferido. Assim são os animais quando são machucados, né? Eles podem se tornar muito perigosos quando são machucados. Também as emoções, quando elas são machucadas, elas podem ser muito prejudicadas se ela não for controlada. E o choro, ele deve ser liberado, porque Deus nos deu essas glândulas lacrimais e com a possibilidade de chorarmos, é para que possamos usá-la nos momentos necessários. Na hora do choro, no momento da dor, temos que prantear, temos que chorar, temos que extravasar. Nós não podemos permitir as emoções feridas se transformar em ressentimento e amargura. E se nós não expressarmos essa dor, né, isso pode se transformar em algo mais grave. Por exemplo, quando alguém enfrenta um divórcio e essa pessoa ela vai ser tentada a alimentar ali uma raiva, um ódio ou até uma vingança. Ela vai procurar ferir o outro dando retorno. E nós não podemos desperdiçar a nossa vida com amargura, com rancor. Em lugar disso, nós devemos entregar as coisas a Deus. E na hora da dor, muitas pessoas pensam que não tem forças nem para entregar tudo a Deus. E na realidade, a dor e o sofrimento, elas têm a tendência de andar juntos. Mas não deveria ser assim. Porque o sofrimento, ele decorre de como nós lidamos com a dor, a forma como nós lidamos com a dor, com a situação. E quando nós mantemos essa dor, fazemos dela um hábito, um bichinho de estimação, damos alimento emocional para ela diariamente, ela pode ficar tão forte, tão forte, tão forte,
a ponto de afetar a nossa mente, o nosso coração e até o nosso corpo. Por isso que muitas vezes as pessoas que estão com dores emocionais há muito tempo e deixou aquilo ali virar um sofrimento, uma amargura, um rancor, começa a somatizar no corpo dela. Alguns aparecem manchas roxas, outros pipocam, outros dão coceira na cabeça, outros têm problema no estômago, enjoo, muita enxaqueca, problema até de intestino preso, porque começa a somatizar no físico, a manifestar dor interior emocional, porque não foi extravasada, não deixou liberar diante de Deus, não buscou uma ajuda cristã terapêutica. Aí aquilo ali começa a dar, pode se manifestar até através de uma diabetes, de um câncer. Por quê? Porque não cuidou da dor. E eu gostaria de te perguntar nessa hora, e você deixa aqui nos comentários sua resposta. Você consegue se lembrar de alguma época em sua vida em que viveu uma situação de dor? Coloca sim ou não aqui nos comentários, que vai tornar o conteúdo mais relevante para o YouTube. Então, queridos, nós temos que... Deus nos advertiu que enquanto nós estivéssemos passando por esta vida aqui, que nós teríamos dias difíceis, tendenciosos à dor, a perdas, ao sofrimento. No entanto, o Espírito Santo nos deu um conselho através do apóstolo João, né? Capítulo 16, versículo 33, que ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele mostra para nós aqui que as lutas e as dores pelas quais passamos aqui nessa terra, enquanto nós estivermos por aqui, elas podem produzir a perseverança. É uma qualidade daquele que persiste. A perseverança é aquilo que dá constância às nossas atitudes, que mesmo no momento de dor e sofrimento, nós não desistimos da vida, nós não paramos de viver, nós não abrimos mão dos sonhos de Deus para nós, não abrimos mão do nosso propósito, da nossa missão, né? Mesmo na hora das dificuldades, nós continuamos a prosseguir por conta da perseverança no que a palavra de Deus diz. Então nós não podemos permitir que as dores sejam mantidas e alimentadas, gerando assim um posicionamento de sofrimento, só sofrimento. Ai, ai, nós não podemos desperdiçar a nossa vida só com amargura, mas precisamos entrar no processo da restauração. E a palavra de Deus diz em Tiago, né, no capítulo 1, versículo 2 e 3, que, meus irmãos, considere motivo de grande gozo passardes por diversas provações, pois quando vocês passarem por essa prova, ela vai produzir fé, e essa fé vai produzir perseverança. Então, mesmo quando uma perda for muito grande, envolver até mesmo a morte de um ente querido, né? E você pode ali sentir raiva, pode vir uma emoção de raiva, de revolta. Ah, porque você me deixou, você me abandonou com esses filhos aqui, por exemplo, e agora eu tenho que criar essas crianças sozinho, né? Mesmo quando vier esses pensamentos, né, que a gente sabe que quando vem ventos e tempestades, quando eles começam a soprar mesmo, e aí eles trazem um sofrimento com eles, né? Uma perda, um luto traz muito sofrimento. E aí as pessoas, nós, né, como seres humanos, temos tendência de colocar a culpa no outro, a culpa da nossa dor no outro. E sempre que nós somos magoados, enfrentamos uma situação, a nossa reação natural pode ser essa, né? Pode ser essa para
tentar se defender dessa dor, tentar se defender desse sofrimento insuportável que estamos experimentando. E é preciso compreender, gente, esse processo da dor, estar consciente dessas emoções que nos acompanham para a gente não cair no lamaçal do sofrimento, né? Porque os momentos de uma dor, os momentos de uma perda, na vida de qualquer pessoa, não são para negar as emoções. Ah, morreu fulano, eu sou forte, eu tenho muita fé e tal, não vou chorar. Não, não é para negar as emoções. Não é. Não, mas você tem que saber ali o nível, até onde você deve chegar. Mas não esconda, não tente sufocar suas emoções. Tente reconhecer o que você está sentindo. Se você está negando aquela dor, se você está sentindo raiva por aquela dor, se você está ficando até deprimido por conta daquela dor, e tente expressar da maneira correta, sem culpar as pessoas, sem cobrar demais das pessoas o carinho e a atenção delas, porque numa perda, num luto, as pessoas podem querer demasiada atenção dos outros, mas ninguém pode te corresponder no nível que você precisa, a não ser Deus. E todas as pessoas, no geral, que enfrentam algum acontecimento trágico, gente, pode entrar até mesmo, né, no processo de crises de choro e histeria. E entrar naquela fase de solidão, de sofrimento, né? Então, para evitar isso, é necessário, então, detectar sua emoção para colocar ela no nível certo, no nível equilibrado. E nós temos que entender que quando nós temos a tendência de colocar a culpa no outro, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Aproximar mais de Deus, por quê? Porque a dor pela perda, pela situação difícil, ela acontece quando a gente menos espera, pode ser até de um emprego, de um trabalho, né? E em determinado momento, a pessoa depois dessa perda pode estar se recuperando e sentir bem, mas de repente, logo em seguida, ela pode passar a sentir uma profunda tristeza. E até mesmo aquelas pessoas que normalmente não são muito emotivas, quando tem uma tragédia, algo que provoca uma dor muito profunda, ela também pode sentir várias emoções nesses tempos de perda. E até mesmo um homem que nunca chora pode se encontrar aí em prantos de uma forma incontrolável, expressando suas emoções. E nós temos a tendência de sentir medo das nossas emoções. Quando nós estamos passando por um período emocional difícil por conta de dor, uma dor insuportável, nós não podemos ter medo, não tenha medo. Sabe por quê? O que você está sentindo nesse momento não é permanente, vai passar, é temporário. Então, o que precisa acontecer nesse momento? Uma boa compreensão da situação. Se você não tem pessoas próximas que podem te ajudar nisso, procure, né, aproximar-se mais de Deus o quanto possível e a ajuda do terapeuta cristão para te dar o auxílio. E saiba que o Espírito Santo é o melhor auxílio que você pode ter para te ajudar a atravessar os piores momentos da sua vida. Não se recuse a chorar. Não se recuse a expressar a emoção forte que está dentro de você. Não se recuse, porque isso não vai ser uma atitude saudável. Os sentimentos reprimidos, eles são muito fortes, poderosos dentro de nós. E eles precisam ser liberados, né? Se você não expressa as emoções em tempos de profundo sofrimento, de dor na sua vida, de desgaste emocional na sua vida, como a perda de uma pessoa querida, ou uma dor de uma traição, essas emoções podem ser represadas e elas vão te consumir lá interiormente dentro de você. E pode destruir a sua saúde mental, a sua saúde emocional e prejudicar a sua saúde física, como eu já comentei.
Queridos, tem um versículo na Bíblia que ele nos dá toda a liberdade para chorar. Apocalipse 21:4 fala que haverá novos céus e nova terra e que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então é porque nós devemos chorar aqui no momento de sofrimento e dor, porque nós somos humanos. Diz que lá no céu não haverá mais morte, nem tristeza, nem mágoa, luto e nem choro, né? Mas aqui, na nossa situação humana, nós vamos ter esses momentos de dor, esses momentos de choro. Um choro que pode ser saudável, o outro não. Então, a expressão apropriada de uma perda, ela é saudável. Mas toma muito cuidado com a autopiedade. Porque se não for controlada, ai que dó de mim, eu perdi o emprego, ai eu fui traída, e vem um consola, vem outro consola, e você não sai daquela situação, vai pra cama, começa a se deprimir, não quer mais fazer nada, não tem motivação para fazer nada, você entra no perigo muito grande de entrar no transtorno da depressão, de entrar na depressão moderada ou no transtorno da depressão maior. Então, essa autopiedade pode se voltar contra você mesma, contra você mesmo, de maneira extremamente prejudicial, porque vai tirar suas forças, vai sugar suas energias. E a compaixão, é verdade, Deus nos deu ela, para que a gente possa exteriorizar ela pelas pessoas que precisam da nossa ajuda, daqueles que estão sofrendo. Mas quando esse sentimento fica focado só em nós temos misericórdia só de nós, compaixão só de nós, transforma-se em pena. E sabe o que acontece quando você tem pena de você mesmo? Você fica paralisado. Isso te paralisa. E outra coisa que pode acontecer, quando o choro não é saudável, quando a dor se prolonga demais, é a autocomiseração. É algo que também vicia. Você pode achar que é um meio de te ajudar, mas na realidade é uma tática de Satanás para evitar que você consiga superar aquela dor, aquele trauma, aquela tragédia na sua vida, para que esse sofrimento dure a vida inteira e você não seja útil nem para você e seja até um peso para os outros dessa terra, quanto mais para ajudar alguém. Então, deve-se evitar as lágrimas como um meio também de controlar os outros. Muitas pessoas, quando está ferida com alguma situação, magoada, eles sentem necessidade, né, ou todas as pessoas no geral, de receber amor e ternura por parte de outras pessoas. E quem de nós, né, não precisamos muitas vezes, por mais forte que a gente seja, individuais que a gente seja, nós podemos precisar de um auxílio temporário do outro. Mas, no entanto, nós temos que lembrar que, embora a gente precise da ajuda de outra pessoa, por certo momento, né, atenção de pessoas em determinados momentos, né, especiais da nossa vida, as outras pessoas não podem resolver os nossos problemas. Quando olhamos para os outros com a esperança de que elas podem fazer a nossa dor embora, estamos, na verdade, cometendo um grande erro. Porque nós mesmos temos que lutar por nós, confiando em Deus. Primeiro, nós não podemos confiar que essas pessoas vão fazer nossa dor embora. Por quê? Primeiro, porque as pessoas não são capazes de suprir todas as nossas carências. Ninguém é. Você tem que se gostar, você tem que se valorizar, você tem que acreditar que Deus tem um futuro para você, apesar daquela dor, daquela traição, daquela perda, daquela agressão física, que você pode ter um recomeço e uma nova história. Segundo, esperar que as pessoas satisfaçam as nossas necessidades coloca uma pressão muito grande também sobre o ombro delas. E isso vai produzir um efeito negativo. Porque nos relacionamentos, porque quando principalmente as pessoas começam a depender mais do outro,
por um período longo demais, vai sobrecarregar as outras pessoas. Então tem que ter um equilíbrio aí das emoções, né? Do nível de ajuda que nós precisarmos do outro. Porque cada pessoa também, ele tem de viver a sua própria vida. Não importa, né? Quanto amor existe entre duas pessoas para uma ajudarem uma a outra, pode ser até marido e mulher, mas nenhuma pessoa deseja ser controlada pela emoção do outro, pela dor em excesso do outro, pelo sofrimento em excesso do outro. Daí a necessidade de buscar Deus, de unirmos a fé e a ciência, buscarmos ajuda para o conhecimento, autoconhecimento, né, das emoções, emocional, junto com a ajuda do Espírito Santo. E se você está atravessando um período de dor e sofrimento, eu te reafirmo que a atitude certa é confiar em Deus e permitir que Ele faça os ajustes necessários nos seus relacionamentos, na sua vida, né? Que Ele te dirija para quem que você deve pedir ajuda. Deus sabe que você possui essas necessidades distintas agora por conta da tragédia que te aconteceu. Mas Ele reconhece que tem um vazio muito grande dentro de você, né? Um vazio íntimo que precisa ser preenchido. Primeiro, com a ajuda dEle. E quando isso estiver ocorrendo, Deus vai, se você buscar Ele, vai ocupar esse vazio na sua vida, na nossa vida. Quando nós esperamos nele, Ele está pronto, em prontidão para ocupar esse vazio da alma que ninguém pode preencher, nem filho, nem cônjuge, nem amigo. Ninguém pode preencher esse vazio, só Deus pode preencher esse vazio. Então, nós precisamos resistir às emoções, a essa tentação, né, de usar nossas emoções como forma de controlar as pessoas que nos ajudam, que estão à nossa volta, né? E, em geral, as pessoas que tentam fazer isso, controlar os outros com as emoções, eu tenho um vazio, eu estou sofrendo muito, essa dor não acaba, não passa, essa perda, eu vivo só na tristeza, ai que dor, todo dia a mesma coisa. Elas não fazem isso por mal, né? Não é intencional. Elas podem simplesmente estar buscando algo que consiga aliviar a dor que elas sentem. Porém, o caminho que Deus escolheu não é esse, tirar o fardo de um e colocar no outro, né? Você está sentindo dor e começa a ser um fardo para o outro, para aqueles que estão próximos de você ao seu redor, né? Na realidade, tem que haver uma recomposição do pensamento através de Deus, da palavra, de pessoas que têm essa especialidade para poder te ajudar e começar a ver que você pode conseguir, que você consegue sim prosseguir. O golpe do sofrimento, ele nos deixa no estado de abatimento muito grande, de fraqueza muito grande. E Satanás, é lógico, vai aproveitar essas situações para tirar, então, proveito dos nossos piores momentos. O diabo, ele não se intimida em nos atacar quando estamos prostrados na lona. Não. Ele vê aqueles momentos de sofrimento, de dor, de solidão, aqueles momentos dolorosos, como oportunidades de ouro para ele nos levar a um estado permanente de miséria, de escravidão emocional. Mas eu deixo aqui uma recomendação para você, finalizando tudo que eu falei. O nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio espiritual, ele vai fechar a porta na cara de Satanás. Faça o que você puder para estancar a sua dor. Não deixe ela persistir. Dias melhores virão. Isso é um processo. A tempestade vem, mas ela vai embora. E a sua dor vai se curar, a sua tempestade vai passar. Você é um escolhido de Deus para vencer. Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir o vídeo, de apertar o sininho aí, tá? Para se inscrever no nosso canal, ouvir o vídeo e comentar, né, o que te ajudou.
e também compartilhar para os seus amigos, para os grupos mais próximos, para nós então trazermos autoridade para esse canal, para ajudar muitas pessoas que precisam dessas palavras.